Milhões de cristãos acreditam que aquilo que parece apenas um pedaço de pão é, na verdade, o próprio corpo de Cristo. Mas para outros, acreditar nisso é um pecado grave. E essa é só uma das diferenças que dividem o cristianismo até hoje. Existem milhões de cristãos no mundo. Todos dizem seguir Jesus. Todos dizem crer na Bíblia. Mas, quando você olha mais de perto, percebe que eles enxergam a fé de formas completamente diferentes. E hoje, você vai entender exatamente o porquê. A liderança. E tudo começa com quem lidera. Na Igreja Católica Apostólica Romana, os sacerdotes fazem um voto de celibato. Eles abrem mão de se casar, ter filhos, de formar uma família. E isso não é visto como perda, mas como entrega, como um chamado para viver totalmente para Deus, sem distrações, seguindo o exemplo de Cristo. Mas do outro lado, no mundo protestante, o pastor pode casar, pode ter filhos, pode construir uma família. E mais do que isso, isso é visto como algo positivo, porque ele vive as mesmas dores, os mesmos desafios das pessoas que ele lidera. E os protestantes ainda apontam algo interessante. Pedro, um dos principais apóstolos, era casado. Então a pergunta fica: isso aproxima ou afasta da vontade de Deus? Mas isso ainda é só o começo, porque a próxima diferença não está na liderança, está na sua relação direta com Deus. A confusão, quando você erra, quando você falha, quando você carrega a culpa, para quem você fala. O católico entra em um confessionário, se ajoelha e confessa seus pecados a um sacerdote, acreditando que ali Deus está ouvindo e perdoando. Mas o protestante faz diferente. Ele se ajoelha sozinho e fala diretamente com Deus, sem intermediários, porque acredita que existe apenas um mediador, Jesus Cristo. E agora a gente entra em algo que muita gente nunca entendeu direito: os sacramentos. O que são os sacramentos? Pensa comigo: o amor de Deus, você não vê, você não toca, mas ele está ali. Agora imagine que existem formas visíveis de se conectar com esse amor invisível. Para os católicos, existem 7 caminhos, 7 momentos onde a graça de Deus toca a vida. E são eles: 1. Batismo, nascimento espiritual. 2. Confirmação, crisma, fortalecimento na fé. 3. Eucaristia, alimento da alma. 4. Penitência, confissão, cura após o pecado. 5. Unção dos enfermos, consolo na enfermidade. 6. Ordem, serviço ministerial na igreja. 7. Matrimônio, vocação ao amor conjugal. Já para os protestantes, apenas 2 são suficientes: 1. Batismo. 2. Santa Ceia, porque acreditam que foram os únicos criados diretamente por Cristo. E aqui começa uma divisão real. Há igrejas. Agora imagina a cena: você entra em uma igreja e vê imagens, estátuas, rostos e histórias nas paredes. Agora entra em outra e encontra apenas uma cruz e silêncio. Por quê? Porque um acredita que aqueles que já estão no céu podem interceder por nós, e o outro acredita que isso pode ser o começo da idolatria. Mas nada se compara ao que vem agora: a Maria, a mãe de Jesus. Aqui as diferenças deixam de ser pequenas e se tornam profundas. Para o catolicismo, Maria não é apenas uma mãe, ela é rainha, é intercessora, é única. Ela teria sido concebida sem pecado, eternamente virgem, levada ao céu em corpo e alma. Mas para o protestantismo, isso levanta um alerta, porque se só Cristo é perfeito, como alguém pode ocupar esse lugar? E aqui nasce uma das maiores divisões da fé: a Bíblia. E se eu te disser que eles nem concordam sobre a própria Bíblia? A Bíblia católica tem mais livros, 73 livros, e a Bíblia ortodoxa possui 78 livros. A protestante possui 66 livros. E isso muda tudo, porque muda o que é considerado verdade. E essa próxima diferença vai além: vida após a morte. E quando tudo termina? Para muitos protestantes é simples: céu ou inferno. Mas para os católicos existe algo entre isso: purgatório, um lugar de purificação. Mas aqui vem o choque: alguns veem isso como misericórdia, outros veem isso como negação da cruz. E agora chegamos à Santa Ceia. E então voltamos ao início: o pão. Para alguns
ele se transforma literalmente. Para outros, ele representa simbolicamente. E essa diferença é uma das mais intensas de todas: a justificação. Mas agora, chegamos no coração de tudo. Como alguém é salvo para o catolicismo, é um processo. Fé, obras, transformação. Para o protestantismo, é um momento. Fé e pronto. E essa diferença divide completamente a visão da salvação. E então vem a pergunta mais perigosa: quem decide o que é verdade? A igreja ou a Bíblia? E aqui tudo se separa de vez. Mas depois de tudo isso, existe algo que muita gente esquece. Eles discordam em muita coisa, mas concordam no essencial. Mesmo Deus, mesmo Cristo, mesma cruz. Então talvez a pergunta não seja quem está certo, mas sim, eu posso discordar profundamente de vários pontos do catolicismo e ainda assim me sentir inspirado pela fé de nomes como Francisco de Assis e Teresa de Calcutá. Eu posso permanecer protestante e ainda assim reconhecer o amor genuíno de muitos católicos por Deus. Sim, as diferenças são reais, algumas são profundas, algumas são grandes, mas a pergunta final continua sendo desconfortável e necessária. Estamos mais interessados em vencer debates ou em nos parecer com Jesus? Se essa mensagem tocou você, inscreva-se, curta e compartilhe, porque o princípio de tudo é o amor para com Deus e amar nossos irmãos.